Tá por aí procurando uma aula para te ajudar a construir uma peça incrível na segunda fase da OAB em Direito Penal, você está no vídeo certo. Me escuta até o final que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu pretendo gravar uma sequência de vídeos para fins de construção, elaboração, identificação de peça processual para a segunda fase da OAB, tá? Em Direito Penal. Aqui eu não vou abordar uma peça específica, mas eu vou fazer uma introdução geral da prova para te ajudar a identificar, a se encontrar, a ter um caminho para começar a fazer a peça. Eu já escutei muito aluno falando assim: eu não sei por onde começar. Então, eu vou te dizer por onde começar. O que você precisa saber? Quando você começar a ler a sua prova, você deve, se você nunca fez a prova, primeiro vem um enunciado gigante, normalmente é gigante, e assusta e não se assusta. Eu amo enunciados grandes. Por quê? Porque eles trazem mais informações. Quanto mais informações você tiver, mais assertiva é a sua resposta. Então, enunciados pequenos, eu tenho a sensação de que leva muito margem de erro. Por quê? Pode ser uma coisa, mas como não especificou exatamente, poxa, também poderia ser outra. E não raras vezes a FGV precisa ampliar o gabarito por conta disso. Por quê? Não especificou, não trouxe muitos detalhes, e uma resposta está correta, mas dependendo, a outra também está. E aí tem que ampliar o gabarito. Então, não se assusta com o enunciado gigante. Se prepara, prepara o emocional, treina a leitura. Não tem como você querer ser advogado se você não treinar a sua leitura. Não dá, é incompatível. Quer ser advogado? Treina a leitura. Não se assusta com textão. Não dá, gente. Vamos lá, me ajuda. Então, começou a ler a sua prova. O que você precisa ter em mente? Leu ali o enunciado todinho, com calma, respirando fundo, bebe uma aguinha e vai ser sucesso. Terminou de ler o enunciado? Identifica. Você está atuando a favor da vítima ou a favor do réu? 99% das vezes é a favor do réu, mas a FGV pode cobrar a tua atuação em favor da vítima? Pode, totalmente. O que eu acho mais provável que aconteça, se for cobrar a sua atuação em favor da vítima, seria uma queixa-crime, que é quando você tem que iniciar a ação penal. Então, o enunciado traz ali um contexto de um crime de ação penal privada, ou outras hipóteses em outras exceções, mas esse para cá para outra aula. No, regra geral, ação penal privada onde você tem que iniciar a ação. E aí vai trazer um contexto de calúnia, de injúria, de difamação. Você foi buscado pela vítima, a vítima quer tomar as medidas cabíveis. O que você tem que fazer? Uma queixa-crime. É uma ação penal privada. Então, primeira coisa, vai atuar em favor do réu ou em favor da vítima? Esse exemplo que eu dei é em favor da vítima, mas na maior parte das vezes você vai atuar em favor do réu, advogado de defesa. Então, qual é a regra geral da OAB, da FGV, quando ela cobra o enunciado? O que mais acontece? Ela traz uma ação penal que já está em andamento, ou que já teve sentença, caiu 3 vezes a apelação, ou que já teve sentença, mas já tem uma ação penal. E você entra como defesa. Aí iniciou que entrou como defesa, ou seja, tem alguém sendo acusado de um crime e você precisa defender esse crime. Tá claro isso? Ótimo, perfeito. Vamos para a segunda parte. Qual é o crime? Qual é o crime? Qual é a competência do crime? A competência, se você não souber identificar a competência dos crimes, você corre o risco de perder uma tese defensiva, porque a incompetência é uma nulidade. Então, vamos imaginar, você viu no enunciado que o crime está tramitando na segunda vara criminal da comarca de São Pedro da Aldeia. Ok. Sendo que quando você viu o crime, é um crime de violência doméstica. Ele deveria estar tramitando no juizado de violência doméstica. Isso é uma nulidade. A incompetência da tramitação daquele processo é uma nulidade. Da mesma forma, um crime de competência da Justiça Federal. Ele está tramitando na vara criminal. É uma preliminar de nulidade em razão da competência. Então, quando o processo já existe, ainda assim você precisa verificar a competência. Quando o processo não existe, você também precisa verificar a competência. Por quê, Ariane? Porque você vai ter que iniciar ele. Então, uma queixa-crime, vamos imaginar. Uma queixa-crime pode ser por ação penal privada, regra geral, ou pode ser uma queixa-crime de ação penal privada subsidiária da pública, que é o Ministério Público FINERT. Então, aconteceu alguma coisa, teve um inquérito policial, a pessoa foi indiciada, enviou para o MP não fez nada. Ele não ofereceu a denúncia. Passou determinado tempo, 6 meses, nasce para a vítima a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, você faz uma queixa-crime. Mas esse ponto também eu vou falar mais especificamente em outra aula.
Eu vou fazer um vídeo explicando só sobre ação penal. Então, por que você precisa identificar o crime de forma bem clara e a competência daquele crime, para você não perder um endereçamento correto ou uma tese de nulidade, uma preliminar de nulidade, tá? Passado esse ponto, ó, já sei quem eu estou defendendo, já sei quem eu estou representando, já sei qual é o crime, já sei qual é a competência. O que eu preciso analisar agora, Liana? O momento do processo. Você saber identificar rápido qual é o momento processual vai fazer toda a diferença na sua prova. Por quê? Porque o momento processual determina qual é a peça. Se você consegue identificar com clareza o momento processual, você vai conseguir identificar rápido qual é a peça. Então, não tem para onde fugir. Tem que saber qual é o momento processual. Como que o processo começa? Oferecimento da denúncia. Recebimento da denúncia. O recebimento da denúncia é onde, de fato, inicia a ação penal. Se oferecer e a denúncia for recusada, não tem ação penal. A denúncia foi aceita, o MP oferece a denúncia, o juiz aceita a denúncia. Aceitou, ele vai mandar citar o réu. Se você viu o enunciado e parou nessa parte com a citação do réu, qual é a peça que você vai elaborar? Resposta à acusação. Ah, Ariane, pode ser outra peça depois da citação? Não, não pode. Depois da citação é diferente de intimação. Citação vem a resposta à acusação. Se parou nesse momento, vem a resposta à acusação. Então, tá. Oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia. Citação, parou aqui, resposta à acusação. Tá, Ariane, mas eu vi aqui no enunciado, já teve resposta à acusação. Já teve, inclusive, instrução probatória. Enfim, instrução probatória foi finalizada, a audiência ocorreu no tal dia. Se o enunciado terminar nesse momento, dizer expressamente que já teve instrução probatória, já foi finalizada, já teve audiência e você foi intimado a apresentar a peça cabível. Qual é a peça cabível depois que a instrução probatória é finalizada? Finalizada. Memoriais. Alegações finais em forma de memoriais. Alegações finais, memoriais, tá? E aí tem dois artigos, mas eu vou falar no. Tem duas possibilidades, mas eu vou falar quando eu fizer o vídeo exclusivo de memoriais. Então, terminou nesse momento, leu o enunciado todo, teve tudo isso. Parou ali, instrução probatória finalizada, a defesa foi intimada no dia tal para apresentar a peça cabível. Elabore a peça cabível. Qual é a peça? Nesse momento. Alegações finais em forma de memoriais. Memoriais vem logo antes da sentença. Então, se já teve tudo, você olhou o enunciado, já teve tudo no processo, só não teve sentença. Já teve audiência, já teve resposta à acusação, já teve tudo. Isso aqui que você vai fazer? Memoriais. E aqui, gente, uma dica. Depois da instrução probatória finalizada, o MP apresenta memoriais, o MP apresenta primeiro, e a defesa apresenta depois do MP. Fica atento a isso, tá? Mas viu que a instrução probatória foi finalizada e a defesa foi intimada para interpor a apresentar a peça cabível, a elaborar a peça cabível, se fala interpor, já sugere que é recurso. Se fala apresentar, pode ser outras peças, mas interpor é o verbo correto de qualquer recurso, a interposição. Então, foi intimada para elaborar a peça cabível, logo depois da instrução probatória, é memoriais. Aí, outra posição, já teve tudo isso, teve memoriais, teve sentença. Se você for intimado para se manifestar depois da sentença, muito cuidado, preste atenção. Na maior parte das vezes será apelação. A FGV tomou gosto para apelação em criminal. Cobrou 3 vezes seguida. Pode ser apelação, provavelmente será apelação. Porém, pode ser contra razões de apelação. Não se desespera, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na minha humilde opinião, é até mais fácil do que uma apelação. Por quê, Ariane? Porque as contra-razões de apelação quer dizer o seguinte: como você vai identificar que é uma contra-razão de apelação? O MP, quando tem uma sentença, abre prazo para o MP se manifestar e para a defesa se manifestar. Muita gente acha, né? E em algum momento a gente se confunde quando está estudando, que é só a defesa que pode recorrer. Não é. O MP pode recorrer. Então, o réu pode ser absolvido e o MP recorre. E aí, você, defesa, faz o quê? Fica esperando para ver se o juiz vai aceitar o pedido do MP? Não. A defesa tem que contrarrazoar. Então, a defesa tem que atacar cada argumento da apelação do MP. Por que eu acho que é uma peça mais fácil? Porque a FGV, para cobrar uma peça de contrarrazões de apelação, ela precisa trazer quais foram os pontos que o MP atacou. E aí fica fácil, né, mais fácil, você identificar as teses, que vai estar escrita lá. Você só tem que rebater, você tem que saber rebater. Mas o que o MP alegou vai estar lá. Você já sabe que você tem que atacar aquilo ali. Você não precisa ficar procurando. Tá ali, uma listinha. Tanto que quando a FGV cobrou contra-razões, tem uma listinha de coisas que o MP pediu na apelação dele. Então, teve uma sentença? Pode ser apelação, provavelmente será, mas também pode ser contra-razões de apelação. Como que eu vou saber, Ariane? Na apelação, provavelmente vai vir uma sentença ruim.
vai vir uma pena alta, vai ter negado alguma atenuante, não vai ter reconhecido alguma atenuante, vai ter reconhecido uma majorante que não era para reconhecer, vai ter um negocinho ali ruim para o réu. Na contra-razões de apelação, quem não gostou foi o MP, ou seja, o MP recorreu. Então, provavelmente é uma sentença favorável, uma sentença boazinha. É uma sentença que você olharia ali e nem recorreria. Pô, tá bom. Ele suspendeu ou ele substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Gostei. Aí o MP não gostou, foi lá e recorreu. Esse é um ponto. Outro ponto, que aí é muito importante também você saber disso. Teve sentença. A defesa foi intimada para se manifestar da sentença. É comum que a FGV coloque assim: intimado da sentença, o MP se manteve inerte. Ou, intimado da sentença, o MP não se manifestou. Quer dizer o quê? Ou ele concordou, ou ele expressou a anuência, ou ele foi, como é que se fala? Ele juntou, eu já vi alguma coisa assim num simulado, ele juntou petição de ciência. E as pessoas falam, petição de ciência, gente, petição de ciência é quando o MP coloca lá, ciente da sentença. É só isso, ele está dizendo aqui, ok, já vi, só isso. Isso é uma apelação? Não é. Ele manifestou ciência, ok, eu estou ciente da sentença. Ele aponta para o juiz que está ciente da sentença. Isso não é uma apelação. Então você tem que entender que o MP não interpôs nenhum recurso e que você tem que recorrer. Foi intimado da sentença, uma sentença ruim. Você foi intimado, o que você tem que fazer? Apelar. Tá? Deu para entender? Foi intimado da sentença. Ah, o MP interpôs o recurso cabível. Impugnou tais direitos. Você já sabe que você não vai apelar. Você vai contrarrazoar. Porque o MP já apelou. Você apresenta as contrarrazões. Tá? Foi intimado da sentença. O MP ficou inerte. O MP só demonstrou ciência. O MP só se manifestou. O MP apenas se manifestou no processo. Não diz que o MP interpôs o recurso cabível. Não diz que o MP apelou. Você não faz contrarrazões. Você faz uma apelação. MP inerte, MP só se manifestou ciência, você faz uma apelação. A apelação da sentença cabe apelação, tá? Então, vamos dar seguimento. Teve tudo isso. Teve apelação. Nunca vi a FGV cobrar tipo, depois da apelação, sabe? Por exemplo, cabe memoriais também no finalzinho da apelação. Cabe. Cabe memoriais, inclusive, num agravo. Cabe. Mas eu nunca vi a FGV cobrar e eu acredito que ela não vá para essa linha. Então, fique despreocupado. Ela para, no processo criminal, ela para aqui. Quando que ela cobra depois daqui? Depois da apelação ou contra razões de apelação? Ela cobra revisão criminal. Aí, se tratando ainda de processo criminal, porque agora, o que eu vou falar? Do processo de execução, que a gente tem que entender que é um pouquinho diferente. Mas 80% da FGV está nessa historinha aqui que eu contei. 80% das provas anteriores está nessa historinha toda aqui que eu contei. Conseguiu absorver bem isso, você vai conseguir estudar de forma direcionada, assertiva e vai fazer uma boa prova, tá? Vamos lá. Passou tudo isso. Teve sentença, teve apelação, o processo transitou em julgado. E aí vem uma nova prova. Ou vem uma prova de um documento falso. Algo que permita uma revisão criminal. O que permite uma revisão criminal? Principalmente novas provas. Mas, por exemplo, se basear em prova comprovadamente falsa, também cabe revisão criminal, tá? Então, quando o processo tem tudo isso, pode ter apelação ou não. O processo pode transitar em julgado, gente, antes de ter apelação. Por quê? Pensa comigo. A apelação tem um prazo, não tem? Se teve sentença, o MP não apelou, a defesa não apelou, transitou em julgado. Aí, 3 anos depois, descobre uma prova nova. Vai fazer o quê? Apelar? Não, transitou em julgado, transitou em julgado. Depois do trânsito em julgado, cabe revisão criminal, mas tem que estar dentro das hipóteses previstas em lei, tá? Revisão criminal não é um novo recurso, não é sequer um recurso. A revisão criminal é uma ação autônoma. Então, inclusive, abre um novo número de processo. Você usa aquele processo anterior como referência. Abre um novo número de processo da revisão criminal, tá? Então, teve tudo isso, transitou em julgado, está discutindo ainda o mérito, está discutindo uma prova, se fez, se não fez, como é que fez, revisão criminal. Por que eu estou falando isso? Porque pode ter transitado em julgado e iniciado uma execução penal. Ariane, como que eu vou saber se já transitou em julgado? Se eu preciso fazer uma revisão criminal ou se eu preciso fazer alguma outra peça lá da execução penal? A historinha do enunciado vai te ajudar com isso. É assim que você vai identificar. Não tem outro jeito. Então, se a historinha do enunciado ainda está falando sobre o crime, já transitou em julgado, mas ele está falando ali das circunstâncias do crime. Ele está falando que teve uma prova nova, ou que uma testemunha que não falou que ia falar, alguma coisa. É o crime, é o mérito ainda, é a questão criminal ainda. Não se trata da execução. Quando que vai se tratar da execução? Transitou em julgado, o réu já está cumprindo pena, já cumpriu uma parte da pena, aí você tem que, vou começar a estudar o quê? Lá a lei de execução penal, a LEP. Então,
transitou em julgado e o enunciado está trazendo circunstâncias do cumprimento de pena, não está mais falando do crime se ele fez ou se não fez, está falando que ele já cumpriu tantos anos e que ele teve uma falta grave ou não teve, está falando coisas dentro do processo de execução. Vai trazer ele cumpriu tantos anos, ele estudou tantos dias para você fazer a remissão, ele trabalhou tantos dias. São circunstâncias, são elementos que vai te indicar que se trata de um processo de execução penal. Pode ser que você tenha que fazer um pedido na execução penal, um próprio pedido originário, então, por exemplo, um pedido de livramento condicional, um pedido de progressão de regime, ou você pode ter que recorrer. Como que funciona? Como que eu recorro na execução penal? Vai trazer uma historinha e vai dizer que o juiz da execução proferiu uma decisão, teve uma decisão, e essa decisão foi desfavorável ao réu. A defesa foi intimada a se manifestar no tal dia. A defesa foi intimada da decisão tal dia. O que você tem que fazer? Um agravo em execução. Agravo em execução é o recurso cabível contra todas as decisões do juiz da execução. Todas as decisões desfavoráveis ao réu ou favoráveis, porque o MP também pode fazer agravo em execução, tá? É porque a gente está com um olhar sempre de defesa, mas o MP pode fazer agravo em execução. Então, veio uma historinha ali no enunciado, trazendo elementos da lei de execução penal, e aí você tem que estudar para você entender do que ele está falando, tem que estudar a LEP. Você vai identificar, eu preciso fazer um pedido, tem aqui circunstâncias me dizendo que o réu tem um direito, mas que ninguém pediu ainda, nem foi negado. Eu preciso pedir. Você vai endereçar para o juízo da execução. Ah, não, já foi pedido. O réu já fez, a defesa técnica do réu já fez esse pedido e foi negado. O que eu preciso fazer? Recorrer. Qual o recurso? Agravo em execução. Agora, lembra que eu falei lá no início que você poderia atuar em favor da vítima? E eu dei o exemplo mais comum, que é a queixa-crime. Não é só a queixa-crime que você pode atuar em favor da vítima. Quais são as outras opções que você pode atuar em favor da vítima, além da queixa-crime? Queixa-crime, ação penal privada ou ação penal pública, ou ação penal privada subsidiária da pública, quando o MP fica inerte. Eu vou colocar um material de apoio para vocês se encontrarem um pouquinho melhor nessa questão. Essa atuação em favor da vítima não precisa se preocupar muito. Mas se você já tiver num nível bom, quiser dar uma aprofundada, eu sugiro que você entenda esse raciocínio. Pode ser cobrado, mas é um nível acima que a FGV não cobra muito. Não precisa se descabelar. Tá desesperado com a prova? Passa isso aqui e estuda outra coisa, porque realmente não é tão importante assim. Mas eu quero trazer para vocês porque é possível de ser cobrado. Tudo é possível de ser cobrado. Então, uma atuação em favor da vítima. Você pode fazer uma queixa-crime, você pode apelar. Ariane, como que eu vou apelar? Pode ser numa ação penal privada, ou pode ser numa ação penal pública. Como? Como assistente de acusação. Aí o que você vai precisar ter atenção? Pode ser que tenha uma sentença absolutória. Pensa aqui, você está atuando em favor da vítima. Em favor da vítima. Então vamos imaginar. Alguém da minha família morre. Morre. E aí essa pessoa é presa, acusada, responde toda a ação penal, chega no final, ela é absolvida. O MP fica inerte, ele não apela. Ele não apela para condenar. O que eu faço? Eu me habilito como assistente de acusação e eu apelo. É uma forma subsidiária. Então, se o MP ficar inerte da apelação, eu, como assistente de acusação, posso apelar. Pode, Ariane? Posso. Qual artigo? 598 do Código de Processo Penal. Outra hipótese, na ação penal privada, lembra? A ação penal privada, gente, ela pode ser para uma vara criminal comum e pode ser no GCRIM. GCRIM também cabe apelação, tá bom? Então, se você moveu uma ação penal privada do GCRIM, a sentença veio boa demais para o réu. Você quer apelar? Você pode apelar? Pode. Apela para onde? Turma recursal. É turma recursal. Juizado especial criminal, você apela para turma recursal. Não é para o TJ, é para turma recursal. Artigo 76, parágrafo 5º e 82 da Lei 9.099. Outra hipótese, contra-razões. Posso fazer contra-razões a favor da vítima? Pode, do mesmo modo. Como? Como assistente de acusação, se for uma ação pública incondicionada, onde o MP está atuando, e aí você entra como assistente de acusação. E aí, como funciona? Se eu vou contra-razoar a favor da vítima, qual é o raciocínio? Se eu estou a favor da vítima e eu vou contra-razoar, quer dizer que a condenação veio, o réu foi condenado, a defesa do réu apelou, e eu vou contra-razoar. O que que eu, nessas contra-razões, o que que eu vou impugnar? Tudo que a defesa trouxe como tese defensiva. Eu vou impugnar tudo isso e eu quero que aquela sentença de condenação seja mantida. O meu pedido final é para a sentença ser mantida, porque eu estou a favor da vítima. Estou explicando aqui as hipóteses de como se a gente estiver a favor da vítima. Outra hipótese, memoriais. Cabe memoriais, tanto para a acusação quanto para a defesa. Se eu estou como assistente de acusação numa ação pública incondicionada, eu também posso apresentar memoriais.
Onde que está isso? Artigo 403, parágrafo 2º do CPP, tá? E por final, aquelas ações cautelares patrimoniais, arresto e sequestro. A atuação em favor da vítima permite que a gente faça essa ação. Então, a gente entra com uma ação cautelar patrimonial, arresto ou sequestro, e pede que os bens sejam restritos. Quando que essas cautelares patrimoniais é cabível? Quando, por exemplo, há indícios de que o patrimônio daquele réu foi obtido com dinheiro proveito do crime. Então, o que a atuação em defesa da vítima faz? Olha, a minha vítima foi furtada, foi roubada, sofreu estelionato, e eu quero que esse bem que o réu tem fique retido com a justiça. Por quê? Porque há indício suficiente de que esse bem foi adquirido com proveito do crime contra mim. Então, eu quero que fique apreendido pelo Poder Judiciário, tá? E aí ele fica ali quietinho até o final da ação. Dá uma lidinha nos artigos 125 até o 133 do Código de Processo Penal. E aqui é um apanhado geral de atuação em favor da vítima. Não precisa se preocupar muito com isso, mas é bom. Se você já está estudando há um tempo, dá uma lidinha nisso, porque vai elevar o seu estudo a outro nível. Vou deixar o material de apoio aqui com vocês. E vou deixar algumas questões para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, a gente me chama no Instagram, deixa um comentário aqui, chama no WhatsApp, tem um grupo, fica à vontade, me procura, que sempre que eu posso eu respondo com bastante frequência. É difícil eu deixar alguém no vácuo, muito difícil. Às vezes eu atraso um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula, que não vai demorar muito.